Olá, patriotas! Denis Salvo apresentando mais um Bate-Papo Brasil 200. Hoje com Arthur Machado. Fala, Denis. Obrigado, tudo bem? Arthur. Que isso, um prazer. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Maravilha. Arthur, vamos começar já rapidinho aí falando da tua formação. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. O Arthur também é engenheiro, eu também sou engenheiro. E qual que foi o teu principal interesse aí para entrar para a política agora, cara? Fala um pouquinho da tua formação, como que foi a tua história aí, acho que vai ficar legal o pessoal te conhecer. Eu fui fazer engenharia, né? Eu gostava de matemática, mas eu fui fazer engenharia mecânica. Mas não fui pela vocação, eu fui porque na época diziam que dava emprego, né? Aí eu falei, caí nessa também. Caí nessa, gosto de matemática, vou fazer. E aí fui fazer engenharia, terminei engenharia mecânica. No meio do caminho eu descobri que eu não tinha emprego. Estamos ali no final de... Eu entrei em 94, na faculdade. Estamos no final, quase me formando na época ali do Fernando Henrique, 98, 99. E realmente você tinha pouquíssimas, né, empresas no Brasil que contratavam engenheiro. E eu fui trabalhar em banco, acabei indo para o mercado financeiro, fui sócio da corretora Ágora, e por aí foi o caminho do mercado financeiro por causa da engenharia. Mas em paralelo eu descobri que gostava de fazer outras coisas, né? Depois eu fiz uma faculdade de Direito, parei no 8º período aí agora recentemente. Fiz um pouco de Direito Fiz também. um pouco de Direito, Legal. O mestrado em Teologia, fui fazer outras coisas que realmente eu gostei. De fato eu gostava. Descobriu o que gostava, né? É isso, que era mais importante que a engenharia em si. A engenharia foi bom, foi legal na minha vida, mas não foi algo assim. Dá uma base fantástica, né? Você aprende bastante, né? Sofre bastante também. Sofre né? muito. Legal. Você está entrando para a vida política agora, né? Sim. Qual que é o teu principal motivador, Arthur? É o Brasil. Eu vejo assim, Denis, o Brasil, a gente hoje, ele virou um país que ele é refém das circunstâncias e escravo das necessidades. A gente olha hoje para o Congresso, né, eu digo como empresário, porque eu fui empresário na educação, né, mercado, a gente vai vendo toda essa formação do que deveria ser a estrutura jurídica que permitisse que o Brasil funcionasse, que a política é isso, é organizar a sociedade. E a gente entra em pânico, porque você vai vendo um país que a gente está perdendo soberania, então o Brasil vai perdendo soberania, está transferindo muita soberania, né, perdendo a sua capacidade de fazer leis. Isso tem impacto no nosso dia a dia. Eu acho que a maioria dos empresários pensava assim, cara, se eu tiver uma relação com a política distante ou de adequada relação, é suficiente. Não é, porque a gente deixou, acho que a grande parte da classe, né, da elite intelectual do Brasil, financeira, deixou de querer governar o Brasil no sentido de orientar a nação. Esse foi um primeiro problema. E aí você vai para a vida prática, né, para o indivíduo. Eu acredito que ninguém é livre se você não tiver voz nas coisas comuns do seu dia a dia. Escolha do colégio do teu filho, emprego, a capacidade de decidir através da tua força, né? Do teu poder político influenciar a sociedade. Isso se perdeu. Eu acho que houve um divórcio que é muito claro entre a política e o poder. Então, hoje você vota, você quer exercer a tua capacidade de decisão, não tem efeito nenhum na vida prática. Então, você tem esses dois problemas. Um problema de soberania e um problema de vida prática. Então, o país, a percepção que eu tenho como cidadão é que o país está distante da vida do homem comum. As instituições foram capturadas. Então, ou a gente começa a entrar para dar um sentido de nação, né, para o país. Perfeito. Ou então a gente vai continuar com instituições capturadas e que nem formiga no tronco, né, do rio. A formiga está em cima do tronco do rio. Ela acha que está governando o tronco, mas ela só está indo com o fluxo do rio. Eu sinto que a nossa classe hoje, em geral, muitos brasileiros sentem isso. É verdade. A gente está num país que é um tronco no rio, só isso. Tivemos um período muito grande, né, que as pessoas capacitadas não se interessavam por política, né? Sim. E isso está refletindo até hoje, né? Então essa vontade, acho que do pessoal de se envolver mais, que eu acho que cresceu bastante no Brasil também isso, né, Arthur? Sim. Acho que foi um movimento. É um movimento que acho que a própria nação, de alguma forma, ela está chamando as suas lideranças para isso. Houve um período muito grande que... E eu vou te dizer, eu acho que foi uma propaganda pensada, tá? De afastar as pessoas da política, criminalizando a política ou botando como um trabalho de segunda ordem. Né? Pois é. E principalmente o Congresso, né? A ideia de que só o executivo resolve, que o cara pode tudo, é o CEO da companhia. Essa foi a pior analogia que fizeram, acho que, para o executivo, né? Que ele é o CEO da companhia. E você acha que isso foi meio pensado para afastar o pessoal? Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que isso foi pensado para afastar e deixar o legislativo, né, onde você organiza de fato a sociedade, você cria lei, onde você dá um embasamento né, de organização civil, penal, tributário, com impacto direto. Isso foi pensado. Quando você olha hoje a qualidade, sem
querer fazer juízo de valor, né? Mas já fazendo não, óbvio, específico, mas, a qualidade do nosso legislativo é muito ruim. A gente não consegue pensar a longo prazo no Brasil. Ninguém ali pensa a nação. É verdade. O cara pensa em programa social, né? Tanto que você entra, de forma geral no Brasil, como é que o cara entra no legislativo? A história. Começa com um vereador, que era o Zé do Gás, porque o cara ajudava ali. Exatamente, eu falei isso outro dia aqui numa entrevista. Era sempre, né, o fulano da padaria, não sei o que lá. Isso, aí vai crescendo, daqui a pouco ele faz uma base, vira estadual, não sabe para que serve, daqui a pouco ele faz uma basezinha usando a máquina, Exato. vira federal, chega lá, ele vai fazer lei. Aí quando você pega a lei, o Brasil virou um grande, no seu arcabouço legislativo geral, o país da meia entrada. Todo mundo faz um grupinho para conseguir um desconto. É isso. Então, não, eu tenho um benefício aqui, o outro tem um benefício ali. Então a gente virou uma constituição tribal, cara. E aí tá tudo bem e nunca se pensa no país, né? É sempre na própria tribo ali o benefício próprio, né? É o que antigamente chamava de estamental, né? Você tem ali um domínio, né? De grupos dentro do Congresso. E é o que a gente vê. É totalmente estamental. Deixa eu te perguntar. Agora, você está saindo candidato a deputado federal pelo Republicanos, Sim, né? Isso. Qual que é a tua principal bandeira? Qual que é a tua principal luta aí para a tua campanha? Então, a principal luta é o Brasil, a gente organizar isso. Claro, né? claro. Essa organização, o que a gente vê? A gente vê o primeiro diagnóstico, que o Brasil vive uma captura institucional. Então a gente está capturado. É a sensação de que a gente, como empresário, cidadão, em qualquer lugar que for, você não consegue ter a tua influência de fato no legislativo. Uhum. Do ponto de vista prático, você tem 3 grandes problemas no Brasil. O primeiro problema é de soberania. A gente está perdendo a capacidade de fazer legislação, exportando isso, esvaziando o legislativo para órgãos internacionais. Esse é um primeiro problema, que não é pequeno. Por quê? Essa questão é que vai destruindo a concorrência porque vai favorecendo grandes monopólios e você vai destruindo os empresários médios no Brasil. Então você vai tirando a capacidade dele de ser eficiente porque você vai seguindo, exportando legislação internacional. Quando você exporta legislação internacional, o cara lá ele vai ter a caneta, ele vai ter o dinheiro, ele vai conseguir criar um custo indireto para você, né? E vai tornar o teu negócio inviável. Então ele vai destruindo a tua margem. Quando a gente exporta soberania, o principal cara que perde são os médios empresários, né? Então ele vai tendo o seu negócio sendo destruído. Esse é um primeiro problema. O segundo problema, que está relacionado à questão da soberania, é obviamente o que eu chamo de império educacional. Questão da educação. Por quê? No Brasil você não tem o direito de escolha, né? Você acha que você tem várias escolas, mas você tem a mesma pedagogia. Perfeito. Então você tem a mesma pedagogia, você tem o mesmo princípio formador. Então você olha ali e fala, cara, eu não queria seguir esse modelo, né? Mas você é obrigado. Você é obrigado. E eu digo, a gente ainda tem alguma vantagem por, né, ser de uma elite financeira e consegue pagar a escola privada. Mas a grande maioria do Brasil, acho que você tem 40 milhões de alunos, você tem aí 32 mais ou menos, que estão na escola pública, ele não tem opção. É aquela escola pública que foi determinada, pronto, e acabou, entendeu? E aquele padrão de ensino e acabou, né? Sim. Aquele padrão de ensino, ponto, acabou. Não tem mais solução. Então, aquele padrão é aquela qualidade de ensino e aquela visão ali do única, né, do colégio. Então, você tem um problema de soberania, você tem um problema educacional. E esses 2 problemas são graves. E o que a gente chama agora, que talvez seja o maior problema do Congresso Nacional, que todo deputado que entrar lá teria que ter seriedade para enfrentar, é a desordem legal. E o que é desordem legal? Ela virou, pela falta de você ter regras claras de interpretação, de uma Constituição bem formada e de leis bem formadas, você hoje criou um problema da hermenêutica, do intérprete, do cara que interpreta a lei. Então você virou, como eu diria, usando uma analogia do português, você virou uma sintaxe sem semântica, né? Você tem esse risco de ser regras sem substância. No Brasil agora a gente virou o contrário. Todo mundo aqui quer interpretar, mas não tem regra de interpretação, né? Não tem regra de sintaxe. Qual é o nosso problema quando a gente vê isso? O Brasil virou uma desordem legal completa. O Brasil terá que enfrentar os limites do controle de constitucionalidade. Isso se dará pelo Legislativo. Quer dizer, o Legislativo faz a lei, qual é o limite da interpretação? Qual é o limite da exceção, né, do alargamento da interpretação? Nós vamos ter que discutir isso. Não é uma questão fácil. Então, essas 3 principais coisas nós vamos ter que enfrentar no Legislativo na manhã seguinte. Soberania,
a destruição, né, dos nossos créditos, né, das pequenas e médias empresas, através da exportação, educação e a desordem legal. Perfeito. Isso envolve o judiciário também, né, Arthur? Isso é na veia o plano judiciário. Exatamente. E qual que você acha que é a solução para isso? O legislativo, você acha que consegue fazer algo? Ninguém dá muita importância para o Senado, né? O Senado fica sempre... eu acho que o Senado morto no Brasil. Eu acho um absurdo isso. Como que a gente consegue mudar isso? Olha só, a primeira questão é a seguinte. Vamos supor falando da Constituição, sim, né? A Constituição claro. te permite isso, né? O Senado fica amarrado com o Judiciário e fica num ciclo meio que infinito ali, né? Olha só, falando abertamente, o nosso problema que a gente pensa no Senado, o Senado e Câmara, os dois têm a mesma responsabilidade do ponto de vista legislativo, né? Claro que um representa o povo, outro Estado. E, teoricamente, o Senado deveria ser de melhor qualidade, né? Teoricamente. Mas a gente está muito virado no Senado pela questão de dois itens, né, que são clássicos, que são importantíssimos, que é a aprovação dos nomes indicados pelo governo, tanto para o Supremo, mas também para as agências reguladoras, né, para as autarquias. E ali tem um lado importante, sem dúvida é importante, mas não é a única questão. A gente não vai mudar isso só botando o cara para tirar o fulano pelo impeachment. Exatamente. A gente começa com um problema anterior, cara, que é de qualidade. Você já parou para ver a arguição de um ministro do Supremo, a arguição de alguém que vai para uma autarquia no Senado? É uma vergonha. Parece prova de quinta série, onde a professora resolve dar a prova no dia anterior. Gente, eu vou perguntar isso amanhã. Chapa branca total. Total. E perguntas medíocres, perguntas pequenas, entendeu? O senhor é a favor de A ou de B? E isso não é pergunta que se faça um juiz de Suprema Corte. Pega uma arguição, né, recentemente aconteceu nos Estados Unidos, né, do Senado. Ali é uma arguição concreta sobre a preocupação no Brasil. Mas a gente pode mudar isso. Como? Não é só no Senado. O nosso problema é que a nossa Câmara é muito ruim. A qualidade de fazer leis é muito ruim. Então você, antes até de pensar na pessoa, que é um problema que a gente tem no Brasil, a gente não discute ideia, a gente discute pessoa, é dizer o seguinte: por que a gente não coloca claramente na lei quais são os limites do controle de constitucionalidade? Porque se você pegar o histórico dessa discussão, ela começa assim, né? O Brasil, o mundo, né, foi positivista, que aquele negócio do cara fazer lei, né, se desassociou da moral, tal. Agora somos iluministas, nós vamos fazer lei, a gente sabe fazer lei. Ótimo. O resultado disso foi terrível. Se gerou, né, obviamente, se o Estado pode tudo, se as pessoas, né, que estão ali podem fazer a lei e ela basicamente vem puramente da razão, sem nenhum aliado moral, basta um governante dominar o Congresso e ele faz o que ele quiser. Aconteceu com a Alemanha, aconteceu com a União Soviética, regimes totalitários, o fascismo. Aí alguém olhou e falou assim: peraí, cara, a gente tem que voltar à questão dos direitos humanos. Então a constitucionalidade, ela será limitada pelos direitos humanos, pelos direitos fundamentais. Há um ponto ali de controle de constitucionalidade. Só que isso foi se largando. Começou com direito fundamental, daqui a pouco virou direito social, que eles chamam de gerações de direito. Né? Direito ambiental, daqui a pouco vai entrar direito tecnológico, daqui a pouco vai entrar direito espiritual. Aí tudo acaba na Suprema Corte. Quem empurrou isso para lá? O Congresso. E no final das contas fomos nós, cara, que botamos uma porção de cara ali que não tem a menor capacidade de entender o que está acontecendo. Então o que o Congresso deveria fazer antes de discutir impeachment, tudo isso? Cara, vamos fazer uma lei aqui onde a gente vai botar limites ao controle de constitucionalidade claro, onde a lei que a gente escreve, ela não precisa toda hora ser interpretada sob a luz de 5, 6 gerações de direitos. Pois é, isso é um grande problema mesmo. Aí você começa a mudar de fato o Brasil, porque você começa a colocar um limite de interpretação. Né? E aí você vai ter razão, porque você não vai mais tirar alguém do cargo por uma decisão que você deixou que fosse puramente interpretativa, porque não existe na lei, né, limite para ele. Então você já ficou jogando poder para o cara. E, aliás, nós congressistas ali todos, né, nós brasileiros, fizemos isso. O exemplo que eu dou sempre é o seguinte: imagina que você tem um cara, você tem o seu vizinho. Toda hora você chama o seu vizinho ou o síndico do teu prédio para arbitrar uma discussão da tua casa. Não é nem com o teu vizinho, da tua casa. Toda hora. Você discutiu com a tua mulher, né? Daqui a pouco o síndico vai começar a mandar na tua casa. Foi o que aconteceu. A falta de maturidade do legislativo, principalmente da esquerda, que resolveu fazer um ativismo judiciário, porque a esquerda não é democrática. Ela perde no parlamento, ela entra com uma ação. Ela perde no parlamento, ela entra com uma ação. Então a gente tem que dizer o seguinte: cara, se você perder democraticamente, você não pode entrar com uma ação, amigo.
A gente tem que começar a limitar essas coisas, entendeu? Porque começa a virar tapetão. Aí, isso aconteceu de forma consistente no Brasil nos últimos anos. O que aconteceu com a Suprema Corte? Está adorando, cara. Está ganhando poder. Está ganhando holofote. Né? É verdade. Então, é verdade. Ela vai ficando. A gente tem que ter um parlamento que seja maduro e comece a limitar. Aí sim, vou colocar limites ao controle de constitucionalidade. Perfeito, Arthur. Vamos voltar um pouquinho para o tema educação. Vamos lá. Na tua concepção, qual que é o modelo ideal para a educação no Brasil, falando de educação pública, privada? Qual que é a tua ideia e concepção aí para melhorar um tema que é discutido sempre? É sempre saúde, segurança, educação. E a coisa você vê que não muda, né? Não muda porque você tem um problema que é o seguinte: no Brasil a gente quer o modelo ideal. E a educação, por definição, ela deve ser adaptada, ela tem que ser plural, né? Não em termos só de pessoas, mas de métodos. O nosso problema original começa quando a gente, de fato, parou de ensinar as crianças a pensar. Do mesmo jeito que você tem uma filosofia do direito, você tem uma filosofia da educação. A educação tem que perguntar o que vale a pena ensinar e por quê. O que acontece hoje na educação no Brasil? Eu vou te dar um exemplo com o meu relógio. Tá. Na escola pública, eu ensino o garoto a ver horas. Eu tento. Hoje em dia só no digital, nem no ponteiro mais eu consigo, mas eu ensino o garoto a ver horas. Na escola privada, em algumas delas, eu tento ensinar o garoto a fazer o relógio. Nas escolas tops aí de São Paulo, do Brasil, etc., eu ensino ele a ganhar dinheiro com relógio e fazer outros designers inteligentes de relógio e tentar melhorar o mundo com relógio. Tá? Os 3 modelos são um fracasso, porque nenhum deles explica o que é o tempo. Então, você vai começar a, de fato, deveria, na escola, não ter uma visão utilitária das coisas, entendeu? Mas ampliar a capacidade cognitiva, porque se ele começa a entender o que é o tempo, ele começa a entender o que é a eternidade. Ele vai começar a entender lá na frente, quando você estiver falando de tecnologia de alta frequência, por exemplo, que é possível você enviar uma informação de Nova York por um cabo de alta velocidade e ela vai chegar ao mesmo tempo, porque ela está na velocidade da luz. Então não tem delay, né? A diferença de atraso para latência. Então são coisas que você tem que entender, conceitos muito amplos de tempo. A nossa escola destruiu isso. A gente não pensa assim. Aí você pode falar, pô, mas o meu filho está na melhor escola de São Paulo. Eu sei, mas isso é um problema mundial. No Brasil ele é mais grave ainda. Nós estamos parando de ensinar a pensar. Aí você fala, tá ótimo, que bom que você tem um lado conceitual, mas entendi o prático. Como se faz isso na prática? O problema do nosso Brasil é que a gente tem um único método. Você entra lá na BNCC, ele está em habilidades e competências, que é um problema pedagógico. Então, eu dei o exemplo do tempo, que outro dia eu briguei na escola da minha filha, exatamente por isso, porque ela estava fazendo um exercício, aprendendo a ver horas, eu fui ajudá-la ali em casa, e de repente um dos exercícios era, fecha o olho, pede para o seu amiguinho, né, medir 1 minuto e te avisar quando saiu. Aí eu virei para ela e falei assim, eu não vou fazer isso, porque você tem que entender o que é o tempo. Não sentir. Essa é uma pedagogia do sentimento, da sensibilidade. É querer aprender o efeito estufa botando a mão no calor. Uhum. Tem coisas que você vai ter que ter a capacidade de pensar. Na prática, o que isso significa? Primeiro, escola pública e privada. Tá? O Brasil hoje deveria separar o financiamento da execução. Isso acontece, tá? O Brasil hoje não faz isso. Há um monopólio da gestão de recurso público. Quando a gente fala de escola pública, o que o PSOL pula, o que os sindicatos, os professores pulam na hora, quando você fala assim, cara, faz o seguinte, pode gastar 200 bi em educação, eu vou aumentar para 300, mas eu posso pegar 10 e a gente, comunidade, pais, executar? Aí o cara vai dizer, não, isso é privatização da escola. Eu falei, não, mas é sem fim lucrativo. Não, mas não pode, porque ele não está preocupado com o teu filho, ele está preocupado em monopolizar o recurso da educação. Esse é um problema. E o cinismo é tão grande que no SUS eles não reclamam. O SUS, por exemplo, é um sistema de gestão, tá? Que quando você chega na internação, por exemplo, de hospitais, ele separa financiamento de execução. Então você tem esse problema que é estrutural. Como é que você resolve isso de fato na escola de educação ideal? Você tem que voltar ao que a gente chama na filosofia de educação de organização do saber. A escola tem que poder, cara, simplesmente explicar, ter um conhecimento que ele seja organizado. Ele tem que ser organizado, ele tem que ser comprovado e ele tem que voltar a ensinar a pensar, entendeu? Não apenas utilitário, mas criar conceitualmente conhecimento.
Legal, Arthur. E na prática, o que você considera que possa ser feito para ter essa mudança estrutural aí na educação? Você tem que permitir que, por exemplo, no orçamento do Estado, que hoje na educação gasta-se 200 e tantos bilhões de reais só no Fundeb, tá? Você tem o seguinte modelo. O Brasil hoje tem um modelo que é execução privada, financiamento privado, que é a escola privada dos nossos filhos. Você tem o modelo execução pública e financiamento público, que é a escola pública clássica. Você não tem o modelo que é o modelo holandês, por exemplo, tá? Que é execução privada, porém dinheiro público. Então, o que acontece? Você poderia se unir, juntar os seus filhos na comunidade, falar, eu tenho 10% das crianças aqui do Brasil, eu quero 10% do orçamento para educação e eu vou tocar aqui a pedagogia, vou contratar o professor, vou ver o melhor diretor, vou ver o modelo de valores e de pedagogia de ensino que também são importantes para mim. E se você pegar, hoje, 70% dos alunos de ensino básico na Holanda estudam por esse modelo. Tá? Quando você vai para o ensino equivalente ao ensino médio, né, você é quase a 100%. Então as escolas holandesas, elas são isso. Elas são execução privada e financiamento público. Ou seja, se organiza particular com dinheiro público. Isso. E você faz o teu modelo ideal ali para a tua região pedagogia. E tudo mais. Eu gostaria, por exemplo, que meus filhos estudassem mais filosofia. Eu não consigo isso porque tem um currículo fechado lá do MEC. Exatamente. E a forma como ele aprende é uma catástrofe, porque ainda por cima é por sensação. Você vai aprender Platão por sensação. Não sei como vai fazer isso. Vai botar um salzinho, botar um limão. Não vai. Então esse é um modelo que permitiria várias pedagogias no Brasil e permitiriam várias escolas. Né? E aí você teria vários modelos. E a Holanda, isso ajudou em inovação, isso ajudou em até redução de desigualdade, porque você começa a buscar as escolas a partir do valor que elas trazem para você, né? Do que você busca da tua educação. Só que esse é um modelo que no Brasil vira logo um escândalo, porque você quebra o monopólio da administração dos recursos, tá? Que é na mão de poucos, que é na mão do sindicalista, que é na mão de ONG, a famosinha que gosta de dizer que está aqui na Folha de São Paulo, está aparecendo que é o bambam da educação, mas é gente que vive, cara, em torno, orbitando do sistema educacional, né? Que, usando a palavra do presidente, antigo presidente, aquela mamata, né? Então o cara vive em torno da mamata, mas ele, no fato, não está preocupado com a qualidade educacional. Então isso já faria uma diferença enorme. Eu acho engraçado essa defesa do modelo atual, sendo que o resultado que nós temos hoje é absurdo, né? É horroroso, né? Então, realmente, teríamos que partir ali para outro tipo de modelo urgente, né, para o Brasil dar uma desenvolvida. Sim, o Brasil é aquele cara que investe cada vez mais no que é comprovadamente errado. Eu digo que o Brasil tem um compromisso ideológico com o erro e isso é muito culpa das esquerdas no Brasil. Porque se assim, deu errado e a justificativa é sempre a mesma, falta de dinheiro. Você gasta 200 bilhões, é falta de dinheiro. Aí você vai gastar 500 bilhões, é falta de dinheiro. Sempre será falta de dinheiro. Ele nunca vai ter a coragem de olhar e dizer assim, cara, a gente errou porque o modelo está errado. O modelo está errado, a gente é incompetente na gestão, a gente tem que mudar. É sempre um vitimismo, né, eterno. É, horrível isso. Vamos lá. Vamos mudar um pouquinho e falar de agronegócio. Falando de esquerda, você estava tocando muito no assunto segurança alimentar, né? Sim. Por que tanta crítica ao agronegócio brasileiro pela esquerda? Olha só, talvez a crítica mais absurda que eu ouvi foi a do Boulos falando que o agro mata, né? E isso já foi no ano em 2018, quando ele acho que estava candidato a presidente da República, falou isso para a Marina e tal, num debate da Globo. E o agro achou divertido naquele momento, ninguém falou isso. E olha onde a gente está. O nosso problema é o seguinte, com a esquerda, o agronegócio, ele já era, mas ele tem virado cada vez mais estratégico no mundo. O mundo está vivendo uma guerra alimentar. A questão é séria. Você pega a China hoje, ela tem 8% da área agricultável, 20% da população mundial, e ela não terá capacidade de plantar, pelas questões do solo, certos produtos tipo soja. Ela não consegue, lá é muito montanhoso, rochedos, etc. Não nasce soja. Ela precisa. Ela viveu há 60 anos atrás, talvez um dos pontos mais perigoso para o sistema chinês da história, que foi quando o Mao lançou aquele salto da história e gerou a grande fome de Mao, que matou 45 milhões de pessoas.
E ela aprendeu que como país ela só vai ter soberania se ela tiver comida. E ela se organizou e fez um plano de ação muito bem montado para se desenvolver economicamente e também conquistar aspectos geopolíticos importantes. Nós aqui achamos divertido a questão do liberalismo, do libertário. Falou, pô, virou todo mundo americano, vamos comprar imóveis em Sun Island, pô, vamos comprar Rolex com dólar a 1,80. Tudo bem, isso aí foi um momento do Brasil. E a gente abriu mão da questão geopolítica. A gente acreditou nesse globalismo, que é vendo a tribo global. Você lembra que a Globo falava isso? Somos uma tribo global, né? Pô, é verdade, é verdade. Que tribo global, cara? Tribo global, o pessoal entrou e começou a comprar ativo estratégico no Brasil. A esquerda percebeu isso. Agora, veja, o que é a esquerda? Isso é muito importante as pessoas entenderem. A esquerda não tem moral. A esquerda não tem certo e errado. Você não vai conseguir tirar isso dela. Você chega pro Bozo e pergunta o que é certo e o que é errado. Ele não sabe. Ele vai dizer, não, tem uma mãe passando fome, tem um tio. Ele não consegue ter um fundamento moral. Por quê? Porque para todo cara que é socialista, o que importa é o movimento revolucionário. Você vai ver, desde o discurso da esquerda no Brasil e no mundo, eles estão sempre na luta. É sempre a mãozinha para cima, na luta, a luta continua, a luta. É um movimento revolucionário. Para o movimento revolucionário, você é útil ou você é inútil. Então, assim, já mataram gays no passado? Já, na Rússia perseguiu e matou gay. Ficou útil agora ser um movimento identitário? Vamos proteger então, os caras. Uhum. A classe trabalhadora no Brasil, o operário, aquela ideia lá onde o Lula começou, metalúrgico, você lembra? Lembro. Já foi importante para a esquerda no Brasil. Hoje, vê o PCO lá do Rui Pimenta lá. Cara, foi expulso do PT. O cara montou o pessoal porque foi expulso do PT. Deixou de ser útil. Não interessa mais, né? Entendeu? O agro brasileiro hoje é estratégico. Entendo, ele não está olhando comida como dinheiro. Eles estão usando comida como arma. O cara está vendo o problema da China. Você vai ter mais 1 bilhão de pessoas nos próximos 30 anos no mundo. Eles terão que ser alimentados. A China hoje está encurralada. Nós vivemos uma crise de abastecimento mundial por causa das quebras de safra e também da questão da guerra, da quebra das linhas de produção. A China está desesperada, encurralada, precisará do Brasil. A Europa, alguns países já tem 65% das suas áreas plantadas, né, alguns países. Estados Unidos tem um problema de quebra de safra e caiu muito também os números de exportação. E a demanda por carne não aumentar, de 200 milhões de toneladas para 470 em 30 anos. Quem é o fazendão que está aí disponível para alimentar o mundo? É o Brasil. Então a gente está falando de segurança alimentar, estamos falando de guerra, e guerra é arma. A crítica ao agronegócio é muito simples. Enquanto você tiver um agronegócio forte no Brasil, né, empresários dominando isso, você tem uma forte arma no setor privado. Quem foi que derrubou a Dilma em 2016 lá? Quem foi? Foram os empresários que não tinham a influência dentro do Estado. O que o pessoal fez logo depois? Pô, vamos botar compliance nos caras, vamos botar, né, braço do Estado ali dentro. O agro hoje é que sustenta uma independência do Brasil. E não tenha dúvida, né? A esquerda, o que é o socialismo? É buscar sempre a captura dos meios de produção e os domínios do meio de ação. A esquerda irá atacar o agronegócio para capturar os meios de ação e os meios de produção para usar comida como arma, como sempre usou. Perfeito. Então seria um domínio que eles não têm hoje para poder ter poder novamente. Perfeito. É isso. O que o Mao fez? O Mao fez isso. Você tá a favor do regime? Cara, vou te dar comida. Não você tá, dá conta do regime? Pô, que pena. Que pena, vai morrer de fome. Uhum. Então, a esquerda usa isso como arma e continuará usando, entendeu? O que eu vou muito quando eu converso nas comunidades, eu falo para eles o seguinte, cara, alguém vira e fala assim, pô, que bom, ele me deu uma cesta básica. Aí eu falo, pô, show, cara, que ótimo. Você precisa estar com fome. Mas entenda, isso é provisório. Será que você não gostaria de escolher a tua massa de tomate? Você tem que escolher a massa que alguém mandou. Alguém mandou para você e... E aí ele olha e fala, cara, é isso mesmo, eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Eu agradeço a ajuda, mas uma coisa é precisar de uma ajuda, outra coisa é ter uma vida constante de ajuda. De ajuda e pedinte, né? Você perde a sua dignidade. Sim. Você é escravo. Então ele percebe isso. O agro hoje no Brasil é chave, né, para você ter um domínio completo do Estado e o domínio da população. Perfeito. Você falou em compliance, né? Já está acontecendo hoje... Com o ESG, você ter recursos recusados por não estar cumprindo a agenda?
Sim. Isso já está acontecendo? Já. Ó, eu vou te dar alguns exemplos, né? E esse é o perigo, porque o ESG, só voltando um pouco, ele é visto, cara, sempre com uma bandeira boa, né? Você está salvando o mundo. Sim, e tá, exato. né? No grosso modo, é isso que fica a bandeira, é sempre, nossa, que ótimo, estamos ajudando o planeta, né? Está ajudando o planeta, ajudando pessoas e tal. E é sempre essa pauta, né? Se você pensar o que é isso na prática, isso já acontece a seguinte coisa, né? E eu vou te dar alguns exemplos reais que já estão no Brasil. Mas se você chegar hoje e falar assim, cara, você está dizendo que um país, a Europa, pode determinar, por exemplo, e ela tem essa capacidade, através do ESG, de dizer que não vai comprar o seu produto porque você não aderiu ao selo. Quando eu falo da perda de soberania política, é isso. Você é um empresário no Brasil, você tem direito a exportar, o cara lá está te quebrando, e favorecendo um outro empresário através de um determinado selo porque ele adequou um comportamento. Ou seja, o médio que não tem o selo vai perder, não vai conseguir mais exportar. Isso. E o grande que entrou no compliance ali tá bem. Tranquilão. Aí você vira e fala assim, tá bom, Arthur, mas pô, é só o cara se adequar ao comportamento. Só que quando você se adequar ao comportamento, você está falando de custo. O que é isso na verdade? O cara está controlando a tua margem. A gente está virando administrador das grandes empresas da Europa. Caseiro do cara. Ó, eu te pago 10% de margem para você tomar conta para mim, mas se você começar a se comportar mal, eu vou mudar o cálculo do carbono, você vai ter que ter um investimento em infraestrutura que você não vai conseguir se adequar na tua linha de produção, eu vou te tirar do mercado, você vai ter que vender para o cara ali e... Você morre, tem que vender para o grande e acabou. Entendeu? Então nós hoje somos, na grande maioria dos negócios no Brasil, administradores desses grandes fundos de investimento lá fora que controlam o nosso custo, através do selo, nossa receita é através do preço de mercado lá fora, né? Eu vou te dar 2 exemplos, bolsa agrícola e bolsa de carbono, são lá fora. Quer dizer, o Brasil é o 3º país, acho que, do mundo em exportação de alimento. Em alguns alimentos a gente é primeiro. E onde que você fecha o teu negócio? Onde é o preço de referência? Pô, na Bolsa de Chicago. Então, porque a Bolsa aqui não consegue minimamente se organizar para fazer um mercado agrícola. Nossa. Então, o cara controla a tua receita, o cara controla o teu custo. Só falta ele controlar teu crédito. E aí ele controla pelo ESG. Controla o crédito. Controla o crédito. Então, como é que você é empresário? Precisa do crédito. Tem um custo controlado e tem receita controlada. Cara, eu conheço esse sistema. Eu li esse sistema e chama socialismo. O cara controla teu crédito, teu custo e tua receita. E te dá uma margem. Só que isso está sendo feito de outra maneira. Com outro nome, mas controlando da mesma forma. E pior, né? E aí tem um negócio que é muito perigoso. A pauta da esquerda mudou no Brasil. Mudou no mundo. Antigamente você tinha aquele conceito da luta de classe, do Marx e tal. Isso mudou, né? Essa consciência de classe virou consciência identitária. Para o cara falar de justiça social antigamente, a gente falava de grana, condição de vida, dignidade, esgoto, saúde, né? Grana, você vai melhorar de vida. E eles enfrentaram um tremendo problema, cara, que foi o seguinte, o mundo prosperou com o capitalismo. Entendeu? O cara pode ter, às vezes, viver na favela, sim, mas ele tem um iPhone, ele vê coisas boas, ele fala, cara, eu preciso talvez de mais capitalismo em alguns lugares, não de menos. Eu preciso de um capitalismo mais eficiente, não capturado, que esse é o problema real. Aí o cara fala, os caras estão ganhando. Como é que eu troco esse conceito de justiça social? Aí ele vira e fala assim, representatividade, consciência identitária. Então eu tenho que ter um índio, tem que ter um negro, tem que ter uma mulher, tem que ter um trans, tem que ter o Arthur, tem que ter... Aí você começa a criar uma outra ficção que é uma ideia de que percentualmente todas as estruturas de poder tem que ter aquela distribuição igual para ser justa. E a turma caiu nisso, cara. A turma caiu nisso. E na realidade isso não existe, né? Não existe, mas olha só, a coisa é tão grande que você pega a pauta ESG... Pega aí o que aconteceu na Bovespa, eu chamo de Bovespa que eu sou da moda antiga, na B3 lá na semana passada. A B3 chegou e falou assim, a partir de agora, quem quiser abrir o capital tem que se adequar às normas identitárias. Pois é, eu vi isso. Pô, cara, tua empresa, cara. A Bovespa tem que estar preocupada em produção, em saber se o teu balanço é honesto. O que você já está vendo? Uma interferência do cara que quer ter dinheiro ou acessar o dinheiro estrangeiro no mercado de capitais, que se ele não tiver uma pauta comportamental, identitária, política na empresa dele, entendeu? Cara, ele está fora do mercado. Isso aí fere direitos constitucionais basilares. Só que a gente está deixando isso acontecer, né? Até aí eu volto, preguiça do Congresso. Então já está acontecendo. É verdade. Já está acontecendo. É verdade. O Arthur, qual que você acha que é o maior... deixa eu voltar aqui no carbono, que eu até anotei aqui.
É um outro negócio também, as empresas que fazem compensação de carbono hoje, né? Sim. Então já é também um outro negócio, né? É um absurdo. É mais um negócio em cima de algo que nem comprovado umas falácias aí que... Você já tem a Bolsa de Crédito de Carbono, que negocia, cara, trilhões no mercado europeu, mercado americano. Você vai ter o equivalente europeu. O Brasil é uma Arábia Saudita, né? Tanto de comida quanto de crédito de carbono. Essa bolsa devia estar aqui, tá? Os critérios deviam estar aqui. Então, porque quem é que preservou? O cara está preocupado com a Amazônia, mas ele faz a conta lá, não chama a gente para participar do modelo, né? Joga a bolsa para lá e obriga a gente a comprar o crédito de carbono que a gente salvou, mas ele que ganha dinheiro com isso. Mas tudo bem, e ele que certifica. Mas tudo bem, vamos seguir o campo aqui do negócio. Cara, as empresas já estão fazendo isso. Você já tem banco, você já tem bolsa, etc. Só que agora você está entrando no varejo e esse é um risco grave que a gente está deixando, cara, por não sei se preguiça ou comprado pelo marketing dessa turma, entrar. Que é o seguinte, você vai comprar, por exemplo, uma passagem aérea, a companhia já fala, essa passagem aqui custa tanto porque ela já tem compensação de carbono. Você vai pegar o teu aplicativo, já está lá o cara, esse aqui compensa, né? E daqui a pouco você vai querer um hambúrguer, talvez você tenha que pagar mais caro por ele para poder compensar o carbono. Então você vai ter alguém que literalmente está vendendo não mais fumaça para você, né? Mas está vendendo a compensação de fumaça, que é pior ainda. Quando o cara comprava, vendia fumaça, fala, pô, tem uma fumacinha. Você está vendendo uma compensação de fumaça, que é totalmente abstrato, entendeu? É abstrato total. É a abstração do que é abstrato. Então você fala, cara, que loucura é essa? Eu lembrei até, Arthur, falando nisso, eu lembrei dos hotéis que falam, tá escrito assim, se você não deixar sua toalha, se você reutilizar a toalha, nós plantamos uma árvore, nós vamos plantar uma árvore. Sim. Falei, pô, já era pra ter o mundo tá uma floresta, né? É isso, cara. Cara, cadê isso? É abstrato total. Isso. Cadê? Me mostra aí o que vocês fizeram. Não é mentira, cara. Um negócio louco assim. Claro que não. É a melhor margem do cara. Só que óbvio, né? Só que o nosso risco, qual é o risco para o indivíduo, cara? E as pessoas não estão notando que vai ser um tremendo gerador de desigualdade seríssimo. Tá, você mora na Zona Leste aqui de São Paulo, quer comer um hambúrguer e não tem grana para compensar. Você não vai poder comer um hambúrguer. Pois é. Entendeu? Você vai querer sair de casa, de repente vai ter um aplicativo que já tem, dizendo, cara, você consumiu a tua cota de crédito de carbono, salva o mundo, fica em casa. Aliás, eu vi esse bordão recentemente, né? Salva o mundo e fica em casa. Fica em casa. Quer dizer, você está virando escravo, cara. O teu direito de ir e vir, de escolher o que comer, de escolher... ele começa a ser sacrificado em prol de uma coletividade abstrata. E isso é o comunismo, cara. Exato. É você viver em prol de um coletivismo abstrato, em que um grupo determina isso. É diferente do autogoverno, onde o indivíduo toma decisões em conjunto e escolhe e orienta, né, a sua escolha de vida, determina a sua escolha de vida. Isso, o ser republicano é isso, é você dizer, cara, eu defendo o autogoverno, a independência financeira e a minha capacidade de influenciar na decisão da sociedade. O outro isso é liberdade, né? Pô? É liberdade. O outro eu tô onde? Eu tô submetido a um coletivismo, cara. Exato. Você sabe que eu lembrei de um assunto até, voltando à escola. Eu tenho uma filha de 6 anos. E aí eu converso com ela, como que foi na escola, o que você aprendeu, e ela veio como defensora da água. Eu falei, opa, vamos ouvir isso aqui que deve ser interessante. Sim. Aí ela começou a falar, porque tem que tomar banho rápido, você não pode ficar muito tempo no banho e tal. Eu falei, opa, peraí, deixa eu te explicar melhor isso aqui. A gente paga pela água, né? Então assim, eu tenho o direito de escolher, não desperdiçar água, ninguém tá falando de desperdiçar água, mas, pô, olha o que fica na mente da criança já. Eu não posso tomar o meu banho, já vai... dando uma ceifada ali na tua liberdade de você escolher. Pô, eu tenho dinheiro, eu tô pagando a água, a luz, o gás, não posso tomar banho. Então, assim, olha o que já vai sendo colocado desde pequeno nessas escolas e que talvez a professora nem saiba que tá fazendo algo eu acho que ela nem nota, ali. Cara. Não nota. Ela é um instrumento. É isso mesmo. Outro dia eu vou contar uma história que é engraçada da mesma linha. Minha filha chegou em casa e falou assim, pai, eu luto jiu-jitsu, né? Ela falou assim, por que não pode passar amaciante no seu kimono? Aí eu brinquei, falei, porque fica cheirosinho demais. Eu não vou botar ele cheirosinho. Ela olhou e falou assim, pai, isso não é machismo? Eu falei, não, isso não é machismo. É porque, então eu vou te explicar. Porque você está lutando, cara. E realmente parte da luta realmente, tá lá o kimono e tem que feder um pouquinho, porque faz parte da geração de testosterona. Não, até para você ter mais força. Você entra num ambiente de luta, é um ambiente mais carregado. Não é um ambiente de florzinha que o cara vai dizer, vou descansar. Você está precisando
É um contexto ali da luta e tal. Né? Então, claro que não é para dar fedido, mas você veja, mas também não precisa já ser existe cheiroso. uma ideologia de que aquilo que é naturalmente masculino é machismo, que são coisas diferentes, entendeu? Com certeza. Assim como a questão da natureza. Outro dia eu fui abrir um vinho em casa, minha filha falou, pô, você vai beber? Eu falei, cara, eu bebo no final de semana garrafa de vinho com os amigos, qual o problema? Mas já tem o quê? Já tem uma linha que está sendo martelada, ideológica, de que o mundo está em perigo, a natureza está em perigo, né? Que tem que ter cuidado com a água, que você não pode tomar banho acima de tanto. Quanto tempo a gente ouve, né? Nossa, a água do mundo vai acabar e tudo mais. Pô, tem um monte de tecnologia que está sendo criada, né? Então, eu expliquei isso para ela. Isso ela não vai aprender na escola, entendeu, Arthur? Sim, não então vai. Você tem que falar em casa. Olha, tem dessalinização já, tem um monte de recurso que não vai acabar a água no mundo porque eu tomei um banho um pouco maior. É isso. Agora, essa falta, você já ceifando a liberdade, né? Acaba caindo nisso aí. Pô, você vai tomar um vinho? Aí você fica a criança fica com culpa de fazer as coisas. Sim. Horroroso isso, horroroso. E, cara, é grave, porque é uma ideologia. A gente tem que entender o seguinte, qual é a ideologia? É o coletivismo. Se você não acha que não quer chamar de comunismo, não tem problema, mas chama de coletivismo, que é o problema dos identitários também, que é o quê? O cara ele é forçado a criar uma lealdade a um grupo abstrato e que tem um representante. Porque quando a gente fala do coletivo, o coletivo não senta na sua casa para tomar uma cerveja com você, não te liga para almoçar, não vem no podcast. Ele não existe, né? Ele não existe. Ele é representado por alguém. Então, no final, ele está criando uma lealdade a uma ficção jurídica, uma entidade que é o coletivo, tá? E que no final tem, sim, representantes que se autoproclamam defensores, né, e legisladores desse coletivo. E começam, então, na verdade, a submeter a tua escolha individual ao que eles entendem ser correto, apontando para o coletivo. Exato. É uma questão de liberdade, não tenho dúvida disso. Temos que tomar muito cuidado com isso, né? E fazer a nossa parte, né? A gente tem que fazer a nossa parte em casa ali, né? Principalmente com a molecada. Tá bem complicado, né? Muito. Esse acesso à informação. A escola privada, a escola, eu digo para a escola privada, exato. Eu falo com a minha mulher ontem mesmo, mandei a mensagem para ela, tô aqui no negócio, falei, cara, vou marcar a reunião com a diretora, não consegui ainda, aliás, se a diretora estiver assistindo, por favor, me atenda. Mas eu Fica o preciso, recado. porque eu tô dizendo, cara, o que está acontecendo ali dentro do sistema, que eu tô vendo que está dando, né, de alguns valores, não é o que eu concordo. E eu não consigo porque ela vai dizer, eu sigo a Unesco 2030, eu sigo aqui a cartilha da escola. Ela não tem liberdade. Pois é, o Arthur não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Por isso que eu falo da legislação, a gente tem que mudar a legislação para permitir que você tenha opção de sair desses selos, cara, desse padrão de comportamento. Então, a gente consegue mudar isso. Legislação. Eu vejo assim, você não precisa, cara, que é o problema do Brasil, a gente quer reinventar o sistema todo do zero. Você precisa ter brecha no sistema. Né? Você fala assim, cara, vocês querem ficar monopolizando 300 bilhões do negócio? Eu não vou diminuir o investimento em educação, não vamos pagar mais, tudo bem, não vamos pagar pela nossa liberdade, né? Vamos pagar pelo nosso HC, vamos pagar pela nossa liberdade. Cara, quanto é aí? Manda. Vou fazer o seguinte, vou aumentar de 300 para 330, mas manda 30 aqui. Manda 30 para fazer Eu quero fazer minha vidinha aqui. Continue monopolizando os 300. O problema é que, de forma geral, esses sindicatos, essa turma, não quer deixar. Mas isso vai estourar. Vai estourar porque a mãe quer escolher, né, a educação do filho. Né? Digo na periferia mesmo. Ela está olhando e fala assim, cara, não tá legal. Claro, porque o resultado que ela tem legal em casa, né, é assustador, né? E coisas pequenas, o tênis. Né? Ela fala assim, o prefeito hoje escolhe o tênis do teu filho para ir para o colégio. Aí a mãe fala, você acha que quem escolhe melhor o tênis do meu filho para ir para o colégio? A mãe, a avó ou o prefeito? O prefeito. Aí o cara fala, não, mas a gente está dando uniforme, ela não quer uniforme, ela quer comprar uniforme, cara. Aliás, é um prazer comprar roupa para o teu filho, não receber, entendeu? Arthur, qual que você acha que vai ser o seu maior desafio entrando no Congresso? Essa é boa. Acho que umas 3 horas você consegue responder tudo. Como diria, eu vou dizer uma frase que é o seguinte. Vou usar uma frase da garotada dos gamers. Tá? Só que eu vou alterar um pouquinho. É tancar o besteril. Nós temos que tancar o besteril. Que é o seguinte, se a gente conseguir segurar a quantidade de besteira que vem, porque a gente não faz política, cara, pensando em efeitos imediatos, né? Que são aqueles só nos imediatos. Pois é. Então, assim, a quantidade de besteira que tem é muito grande. Ali é um acordo que a gente tem que fazer. São 513.
Então a gente vai ter que, cara, se unir para tentar realmente fazer uma composição. Nós teremos um congresso ano que vem, infelizmente, e isso é bom as pessoas entenderem, cara, muito contra o Brasil. A esquerda está se unindo. Você pega o discurso do Boulos, tá? Que para mim, eu não sei o que as pessoas têm mais medo do Lula. Para mim o Boulos é o cara mais perigoso do Brasil, disparado em todos os sentidos, né? É anti-Brasil, anti-povo, é um cara perigoso. Ele está dizendo que ele quer fazer a maior bancada de esquerda da história e ele quer tá usando a votação expressiva que ele teve aqui na prefeitura de São Paulo para arrastar. E ele mesmo fala, arrastar uma porção de gente. Cara, é flagrante e é absurdo que a gente esteja vendo isso, né? Porque ele fala, eu vou usar o meu voto para trazer gente que não tem representação jurídica ou eleitoral nenhuma. Eu vou arrastar o cara. Então esse cara, na verdade, eu seria um deputado que valerá por 10, 8, não sei quantos. Isso é outra coisa horrorosa no Brasil que tem que mudar urgente, né? Então ele vai arrastar uma porção de gente. Que a gente, cara, serão leais a uma revolução deles. E se ele quer fazer a maior bancada de esquerda da história, qual o alerta que a gente tem que ler e ouvir isso? Ele quer ser presidente da Câmara, cara. Por que fizer a maior bancada de esquerda de história, se tiver a maioria, elege o presidente? Então, a gente tem que começar a entender. A gente viu que é um poder de um presidente da Câmara, a gente viu com o Eduardo Cunha, a gente viu com uma má gestão do Rodrigo Maia, entendeu? Quando ele resolveu atrapalhar o Brasil, a gente vê o tamanho da caneta de um cara desse. Então, quando a gente olha e ouve um plano tão aberto, tão escancarado disso, a gente tem que dizer o seguinte, cara, nós precisamos eleger vários deputados. Não adianta eleger um cara com 5 milhões de votos. Nós temos que eleger vários deputados, né? Vários. E a gente olha isso e fala assim, cara, não tem... aí é o que eu brinco, tem que tancar o besteril, porque o cara vai chegar ali e vai vir com uma pauta totalmente contrária ao Brasil, né? E para você consertar um problema desse são 20, 30 anos, cara. 30 anos. A gente está numa eleição que não é polarizada apenas no executivo. Ela é determinante no Brasil, decisiva, no legislativo. Exato. Entendeu? Muito decisiva. Então, fica o recado aí para vocês. Pensem no seu voto pro legislativo. Né? Todo mundo pensa muito no executivo só. É muito massificado isso e o pessoal esquece um pouco, né, do Congresso. E vota pelo YouTube, cara. Não adianta votar também no cara lá do YouTube ou no cara que tá lacrando no Twitter. A gente tem que olhar e falar assim, cara, quais são os nossos inimigos aqui? São esses, né? Onde que tá pegando? Não adianta chegar e falar assim, pô, a gente vai pedir o impeachment de A ou de B. Cara, a gente tem que mudar o sistema. Exato. Entendeu? Exato. Então tem que discutir controle de constitucionalidade, a gente tem que entender melhor o sistema. Esse vai ser o grande desafio. Porque você tem as instituições brasileiras, cara, elas são capturadas. E quando eu digo isso, eu estou falando sim do Judiciário, estou falando do Ministério Público, eu estou falando das autarquias, CVM. CVM é totalmente capturada. Totalmente capturada. Ela está a serviço da Bolsa de Valores e de um grupo ali de pequenos, de 3, 4 grupos jurídicos, né, de advogados que dominam a CVM há anos. Você tem instituições como a gente viu agora, no meio da pandemia até a Anvisa. Você tinha aquela questão do teste do Covid lá, que ia ser o... Aí ele falou, vou fazer a operação padrão aqui para não deixar... para demorar a liberação no porto. Quer dizer, aí você fala, pô, e o presidente? Cara, o presidente liga, não adianta, porque o cara ali tem uma independência funcional. Exato. Então a gente entrou numa loucura que assim, não, as instituições não tem que ser apolíticas, tem que ser técnicas. Aí você vai... O que acontece? A indústria vai tomando conta... Cara, aí você liga pro presidente e fala, presidente, resolve. Eu falei, pô, você criou a agência reguladora ali, você criou a agência reguladora capturada. Não tem como, né? Não tem como, tudo capturado. E o povão cai matando só no presidente, né? Só no executivo, sempre. Né? Tiramos o poder do cara, quem inventou isso? Fernando Henrique. E a gente aplaudiu. Eu digo a gente porque eu também me boto nela, eu aplaudi, falei, pô, excelente. Fomos enganados por muito tempo. Muito. Quando você acorda e fala, cara, o cara rifou o Brasil, mano. O cara não rifou o Brasil, o cara rifou o direito de a gente fazer a regra para jogar no nosso campo de jogo, cara. Entendeu? É verdade. É isso. Verdade. Arthur, deixa o seu Instagram, suas redes sociais aqui pra gente. Agora, Twitter e Instagram é @Arthur com TH 1050SP. Maravilha. Tá? Então é fácil, Arthur com TH, o nome, 1050, onde você vai votar para deputado federal. Aonde? Em São Paulo. Em São Paulo, SP. SP. Arthur, obrigado. Obrigado a você. Pelo sensacional convite, o papo. Cara, muito obrigado. Obrigadão aí. E voltamos com o próximo bate-papo. Se inscrevam no canal do Brasil 200. Estamos trazendo muitos convidados aqui, assuntos interessantíssimos. Compartilhem e até o próximo Bate-Papo Brasil 200. Obrigado.